certa facilidade, mas eu queria falar especificamente da estreia. O Roman Gomes. Você tinha falado da força física. Você tem algo a mais para tirar desse atleta? Porque, pelo que a gente vê pelos números, é um jogador de muita marcação, mas no apoio para ele chegar, digamos assim, ter mais chutes e mais assistências? Boa noite. Eu acho que para um primeiro jogo ele treinou 5 ou 6 vezes só com a gente. Claro que hoje, no jogo de hoje, pelo que o jogo ofereceu, ele precisou ser mais ofensivo para a gente ter mais um jogador ajudando o Michel, que não é um ponta de origem, ajudando daquele lado. Ele defensivamente é um cara que entrega tudo, você vê, final do jogo, o cara levanta a chuteira, ele põe a cabeça, vai até o fim. Ou seja, a gente precisa de alma, coração, acho que isso é importante também. E com o passar do tempo, nem eu conheço todo o potencial do jogador numa semana, né? Mas tenho certeza que com o passar do tempo nós vamos conhecendo cada vez mais, pedindo cada vez mais coisas e mostrando os detalhes, os detalhes mais, os menores detalhes para ele, né? Mas é um jogador que aporta no ataque. É que nós não temos. O Juan Pablo não é um 9 de área, assim, né? Hoje jogamos com o Juan Pablo e Cauli mais à frente. Então, mesmo a chegada pelo fundo, para ele, para cruzamento, nós não temos essa referência na área. Mas é algo que você tem que trabalhar no dia a dia, ter mais treinamentos para que ele jogue. Mas eu achei que foi uma boa estreia. Achei que foi uma boa estreia, se entregou, se dedicou, fez até um lance muito bonito no primeiro tempo, driblou 2, 3 jogadores e construiu a frente. Não é fácil também para um jogador, outro país, chegar aqui em 5 treinamentos, 6 treinamentos, se colocar, né, à disposição com toda a qualidade que ele tem. Eu espero que com o passar do tempo, cada vez mais ele evolua, mas foi uma boa estreia. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você tem constantemente elogiado os garotos que têm começado o Campeonato Baiano. O torcedor também visivelmente encantado com o trabalho que eles vêm realizando, mas o Bahia tem um jogo importante na terça-feira primeiro e depois no final de semana tem um clássico contra o Vitória. Eu queria saber se esse início encantador desses garotos muda o planejamento para um clássico importante contra o Vitória e se você acredita que tem condição desses garotos entrarem em campo, caso o Vitória coloque o principal. Bom, eu sempre penso que nós temos que ver os melhores jogadores que nós temos e eu acho que hoje para mim importante era dar ritmo para esses jogadores que também nós não fizemos nenhum jogo treino nesse espaço de tempo. Então, natural que eles estivessem um pouco mais cansados, um pouco menos de intensidade, apesar de ter a bola praticamente todo o jogo, ter o controle do jogo, né? Então, assim, os meninos jogaram 2 jogos em 4 dias. Estavam também, a maioria deles, muito cansados. O Cauê Furquim, por exemplo, jogou os 180 minutos dos 2 jogos, né? Del jogou grande parte deles. O Juan Pablo, que entrou hoje jogando, também jogou boa parte deles. E nós vamos observando a cada dia. Com certeza pode ter, muitos deles podem estar no jogo contra o Vitória no final de semana que vem. Antes nós temos o Barcelona na terça-feira aqui, são jogos de 3 em 3 dias, temos uma programação para sempre dar um dia de folga para alguns e trabalhamos os outros. Amanhã não será diferente, voltamos a treinar, os que jogaram hoje acabam descansando no dia de amanhã. Terça-feira trabalhamos também pela manhã com um grupo, outro grupo vem para o jogo e assim a gente tenta, para 30 e tantos jogadores, administrar esse número de jogadores. Rogério, boa noite. Eu queria saber de você sobre a integração entre os jovens jogadores Sim. e o elenco principal. Você falou na primeira coletiva do ano contra o Jequié que você, nesse ano de 2026, iria trabalhar com um grupo um pouco maior, né? Em média 30 jogadores. 5, 6, um pouco mais, né, do que você trabalhou nas últimas 2 temporadas. Hoje, no segundo tempo, a gente viu uma integração um pouco maior, né? Você colocou alguns garotos que jogaram os 2 primeiros jogos para atuar ali com os profissionais. E eu quero saber de você como é que você visa fazer essa integração ao longo do ano. Bom, eu tento ao máximo aproximá-los da equipe profissional, trabalhar com eles todos os dias. É lógico que com o passar do tempo você não vai conseguir ter tantos jogadores da base assim, mesmo porque eles também têm campeonatos ainda, sub-20, sub-17, alguns para jogar. E podem. A vantagem de você manter garotos assim é que eles não perdem ritmo, porque você pode colocar, insere no sub-17, insere no sub-20 para jogar. Então, vamos ter uma convocação. Nós temos um elenco de 21, 22 jogadores, né, profissionais. Vai ter um jogo do sub-20, eles trabalham com a gente, podem descer, jogar, voltar a trabalhar no outro dia. Então, acho que essa integração não é só o fato de você botar o menino para jogar. Ele poder estar convivendo, olhando, participando. Você vê, nós temos aí no mínimo 5, 6 jogadores que se destacaram, né, nessa idade,
para estar junto com a gente. E sempre que precisarmos, quando dá uma folga para um grupo, eles podem estar trabalhando trabalhos espelhados como profissional para estarem cada vez mais prontos. Você ter o garoto não quer dizer que ele tem que ser titular ou jogar o Campeonato Brasileiro, tudo. Ele pode estar ali e hora ou outra entrando, ter minutos, né? Mais uma vez Cauê entrou bem. O Juan Pablo hoje um pouquinho, nós precisamos trabalhar nessa posição que é substituindo mais ou menos o Thiago, trabalhar um pouquinho mais com ele, quando defesas em linha baixa, né, defende, ele sofre um pouquinho, quando tem espaço é bom para ele. Del também entrou mais uma vez no jogo, o David entrou mais uma vez no jogo. Hoje achei até um pouquinho ansiosos eles acabaram perdendo algumas posses de bola, mas é a experiência que eles vão ganhar com o passar do tempo. E amanhã também a gente já começa, o Kiki começa a treinar já com a gente no campo também, a gente poder avaliar esse jogador. Boa noite, Rogério. É um campeonato brasileiro que já está na porta, né? No final do mês você já tem uma estreia contra a equipe do Corinthians. Hoje você pode utilizar alguns atletas dessa equipe principal. Qual é a ideia de preparação, Rogério? Agora com o Barcelona, com o Vitória, o que é que pode ser feito com atletas que ainda até não jogaram na temporada para estrear no campeonato, quem sabe com um pouco mais de ritmo? Nós vamos jogar com agora esse time que iniciou hoje, continua treinando a semana, outro time que ficou hoje descansando e treinou durante toda a semana, volta a treinar amanhã e a gente mescla com os garotos de novo, né, o outro time, para poder dar minutagem para cada um, não ter lesão, não ter um excesso de minutagem para cada jogador, para que a gente não possa não estar aqui reclamando tanto, né, em determinado momento da temporada de desgaste, né? Então assim, sempre rodando o elenco, preservando, tentando dar minutagem, independente do placar do jogo. Eu acho que nós temos que sempre puxar o jogo, porque é uma época de treinamento. Nós não tivemos amistosos, então esses jogos são considerados, além dos pontos que geram, mas são considerados jogos para você treinar a equipe, para que eles se treinem a parte física, a parte tática, a parte técnica do jogo, que eles possam treinar. Então nós vamos dar continuidade nesse processo. Provavelmente, não diria para você como nos outros anos, até fevereiro ou março, porque entram campeonatos importantes e entra uma pré-Libertadores em meio a campeonato brasileiro. Mas vamos tentar sempre dar rodagem e para que não tenha um cansaço físico muito grande, a não ser alguma peça que não tenha uma substituição ainda pronta. Mas caso contrário, nós vamos tentar rodar bastante. A única coisa é que nós temos jogos decisivos de pré-Libertadores aliado ao Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai, né, enxugando um pouco mais cada vez, e é a oportunidade de cada um se mostrar, a oportunidade de cada um mostrar o que pode fazer para que a gente, no futuro, vai escolhendo uma base mais sólida da equipe e sempre com trocas para a gente fazer. Boa noite, Rogério. Sobre Eric, até o momento da lesão dele no ano passado, ele era artilheiro do time com 7 gols. E agora, nesses 2 jogos que ele fez, ele já fez 2 gols e 2 assistências. Quão importante ele é e pode vir a ser no Bahia? A Eric é um menino fundamental para a gente. Primeiro que é um inteligentíssimo, cabeça boa, um cara que tem visão positiva de tudo. Vocês perguntaram um dia para ele aí, mas você não se sente, não é um pouco de demérito você vir com os meninos? Alguém perguntou um dia para ele aqui numa entrevista, eu vi, e ele falou que muito pelo contrário, que ele e eu acho que é importante mesmo. O Eric ficou muito tempo afastado no ano passado. Então, por exemplo, hoje, tirar o Eric ou o Nico, eu prefiro tirar o Nico, que foi sobrecarregado no fim do ano passado, deixar o Eric para ele ganhar ritmo de jogo. O Eric é um cara que quando vem de trás tem essa penetração na área, tanto no cabeceio quanto chute, né? Ele tem essas duas valências. Talvez não seja o cara de combinação de jogo tanto, mas é um cara que ataca muito espaço. Então ele vai ser utilizado, sem dúvida nenhuma, em muitos jogos. Vem mais um ano, começando bem, começando com gols, como foi praticamente no ano passado, fazendo gols nesse início do campeonato. Torçamos para que ele não tenha nenhuma lesão e continue ganhando minutos, né? Para o próximo jogo. Agora ele descansa um pouco, vai trabalhar, vamos ter uma semana praticamente para trabalhar esse time. E outros jogadores vêm para o jogo. Ele, Nestor, Michel participaram, né? Canu participou desse começo, então vamos fazendo esse revezamento para todo mundo ter minutagem e a gente se sentir confiante, pronto e com um elenco com mais opções do que foi o ano passado. Boa noite, professor. São 2 perguntas em uma. Primeiro, eu gostaria de saber da sua rodagem que você fez. O torcedor, ou pelo menos parte dele, esperava um ataque diferente, o ataque que começou os 2 jogos do Campeonato Baiano contra o Jequié e contra o Bahia de Feira. E a segunda pergunta é sobre Iago Borduc. Ano passado,
e ano retrasado também, alguns torcedores pegaram no pé do lateral. E hoje ele foi premiado por um gol contra o Jequié, jogou uma boa partida também, fez uma boa partida. Gostaria de saber se esse gol dará mais oportunidades, mais maturação para Iago Borduque, para que o torcedor veja a evolução que Iago Borduque está tendo. Bom, o Iago, como todos os outros jogadores, está fazendo uma pré-temporada. Ele foi para o banco, entrou no primeiro jogo, acho que ele entrou, né? No primeiro jogo ele jogou alguns minutos, hoje foi titular. No próximo jogo não vai ser o titular da equipe, mas nós vamos estar trabalhando cada um. E é o que eu falo, cada jogo é uma vitrine, cada jogo é uma oportunidade de você mostrar para o torcedor o seu potencial, o seu trabalho. Hoje ele começou até errando alguns passes, depois melhorou bastante no jogo, fez um gol de perna direita, chegando ao ataque, né, atacando, e ele tem uma característica diferente da do Juba, né, é um jogador de ataque ao espaço e não de construção, como o Juba normalmente a gente tem utilizado, e aproveitou bem no dia de hoje os minutos que teve em campo. A tua primeira pergunta sobre o ataque, bom, esse ataque jogou, o que eu acabei de dizer, os meninos também cansam, não é porque eles são jovens, né, então eu tenho que pensar em risco de lesão e tudo para eles. Era o dia nós já tínhamos pré-determinado essa parte até terça-feira da nossa pré-temporada como seria. A partir de quarta nós vamos pensar aí já em jogo de Vitória, jogo de Corinthians na mesma semana, depois a gente volta contra, acho que é o Porto, eu não lembro, e depois aí é Fluminense, aí nós vamos começar a pensar melhor, mas a nossa programação até terça-feira estava fechada com 2 jogos para o Sub-20, ou quase na sua maioria sub-20, para esse jogo com uma equipe, o jogo próximo com outra equipe, e aí nós vamos analisar também a condição física de cada um para começar a fazer o que é necessário quando desce o início do Campeonato Brasileiro. Então, assim, botar 3 jogos seguidos de 3 em 3 dias, os 3 meninos provavelmente hoje iriam cair de produção e correr um risco de lesão também muito maior. Se não é o time, logicamente, em tese, se você tem Ademir, por exemplo, não é o Michel que vai iniciar aberto por fora, mas hoje eu preciso de treinamento para esses jogadores. Então, mesmo que não seja a opção que eu mais quero naquela função, mas eu tenho que dar minutos de que eles joguem no limite, joguem na parte máxima deles de desempenho para que todos estejam treinados e prontos para os momentos mais difíceis que vão surgir nessa temporada. Boa noite, Rogério. Tássio Caldas, do BNews Baiano FM. Eu queria que você analisasse um pouquinho a primeira etapa da sua equipe, porque a gente comparando com o que os pivetes de aço, os meninos, apresentaram nos 2 primeiros jogos, eles apresentaram um pouco mais de intensidade. Concordo. E jogadas por infiltração. E na primeira etapa do jogo de hoje, com o time que você montou, né, com o Cauli, com o Michel Araújo e outros jogadores no meio campo, eu senti, principalmente com o esquema que o Galícia montou, fechando os espaços pelo meio, eu senti um pouco de dificuldade de criação ofensiva no seu time. Muita posse de bola, mas uma dificuldade na criação ofensiva. O que foi que passou na sua cabeça de montar isso? Obviamente, desconsiderando essa parte de lesão, de rodar o time, pensando no Galícia, você imaginava que o Galícia ia conseguir confrontar o seu meio campo? Essa dificuldade de infiltração foi algo que já tinha passado pela sua cabeça? Não, veja bem, deixa eu te falar. O Jequié veio aqui e jogou bem mais à frente que o Galícia, concorda comigo? Nos 4-2, tanto que fez gol, teve oportunidade. Os últimos 2 jogos, o Bahia de Feira jogou linha muito baixa. E hoje o time do Galícia também praticamente não passou o meio campo defendendo lá embaixo. É lógico que você vai ter mais dificuldades. Contra o Bahia de Feira, o que destravou essa dificuldade, que talvez deu uma impressão maior, foi o gol do Rezende. O gol do Rezende destrava um pouco isso. Quando sai o gol mais cedo, a gente tende a achar até que o jogo foi melhor nesse sentido. Mas quase todas as equipes vão vir defender em linha baixa com a gente, né? Nós tivemos um pouco mais de dificuldade, porque o Michel não tem o 1 para 1, apesar de ter saído através dele, jogada individual e cruzamento, o primeiro gol para o Eric, né? Mas ele não tem a mesma facilidade de drible do Ademir, do Cauê, né? Quando joga pelo lado, do Pulga, quando joga pelo outro, enfim. Mas é o que eu falo, eu tenho que distribuir o time, por mais que eu tenha mais meio-campistas do que atacantes no dia de hoje disponíveis, eu tinha que distribuir para que todos eles tivessem minutagem. Até achei que o Michel fez um bom jogo naquela função, que não é uma função de origem dele, até achei que ele rendeu bem, principalmente quando o Roman começou a dar apoio para ele, começou a passar pelo lado. Eu acho que aí nós tivemos um pouquinho mais de peso por aquele lado. Então, para mim, é muito importante a minutagem de cada um.
mesmo que não seja. Eu sei que se eu pôr um ponta aberto, vai ter mais drible, vai ter. Mas para o jogo de hoje eu precisava gastar essa minutagem. E as equipes que se defendem em linha baixa, é sempre um pouco mais difícil você entrar. Além do que, os meninos que estavam jogando, pela intensidade que você fala, eles vinham treinando desde outubro. Né? Esse time começou a treinar dia 5 de janeiro, então natural também que não tenha a mesma pressão, poder de marcação. Mas hoje até os meninos, quando entraram um pouco mais cansados do que estavam nos últimos 2 jogos. Não sei se vocês concordam, mas eu senti hoje não conseguimos pressionar da mesma maneira pelo fato de eles terem jogado 180 minutos em 4 dias. Professor Rogério, boa noite. Caro Caldas, Baraúna ao vivo. Hoje o senhor utilizou o Juan Pablo de 9, de costas para o gol. E no jogo contra o GQL acabou jogando de frente para o gol, atacando mais o espaço. Essa utilização dele hoje foi para fazer um teste, para ver como ele pode se sair, e se também é possível utilizá-lo mais por dentro, atacando espaço, ao invés de utilizá-lo aberto na ponta. E se é possível também ter mais Eric e Jean Lucas chegando muito na área e o senhor modificando o seu meio de campo para a temporada. Obrigado. O Juan Pablo jogou exatamente a mesma posição que ele jogou no último jogo lá em Feira de Santana. Domingo passado aqui, ele jogou na mesma posição os 3 jogos. Ele se colocou no jogo contra o Bahia de Feira mais aberto um pouco, mas não por pedido nosso. Depois, no segundo tempo, nós corrigimos e pedimos para entrar. Mas acho que ele tem mais dificuldades para exercer essa função, mas nós precisamos, nós só temos o William no momento, estamos tentando a contratação de um outro jogador também para isso. Então ele jogou com o Del, né? Fazendo dupla de ataque e recompondo pelo lado para defender. Jogou com o Cauli hoje como dupla de ataque, mas não jogando de costas, sempre jogando um pouquinho para a esquerda para atacar espaço à frente. Mas ele tem um pouco mais de dificuldades do que receber. Mais do que isso, ele sente mais dificuldades quando o ataque ou a defesa adversária está colada no gol, que ele não tem o principal que eu vejo, que é aquela velocidade, aquela bola que sobrou para o Michel, que ele devia ter dado de primeira para o Juan Pablo já atacar o espaço. Aquilo ele tem de bom, né? Então, hoje ele até teve umas oportunidades, alguém deu uma assistência boa, que ele domina no peito, mas deixa escapar um pouco a bola, e nós vamos passar a treinar mais isso com ele. Pode ser utilizado por fora, que eu acho que é onde ele gera mais, onde ele tem mais força e pode partir, principalmente em jogos contra times que venham marcar pressão. Mas pela necessidade que nós temos no dia de hoje, nós estamos tentando trabalhar com ele nesse sentido. Ele e Del na frente, ele e Cauli, pode ser ele e William, como pode ser também os 2 pontas abertos, com o William de 9, nós estamos tentando. Sobre Eric, você que me perguntou, eu gosto do Eric atacando o espaço, que nós temos Everton, temos Michel, Nestor, mas acho interessante até o Eric fazendo a função do próprio Jean Lucas, né? Mas são jogadores de força que dão mais peso na área, te diminui um pouco o controle de jogo, porque não é a principal virtude do Eric, o controle de jogo, mas te dá uma ofensividade, maior ataque quem vem de trás, sem dúvida nenhuma, junto com o Jean Lucas. É um jogador que pode ser usado, Eric na direita, Jean Lucas na esquerda, Nico no centro, Caio no centro, Everton na direita. Eric não gosta muito de jogar pela esquerda, tem pouco pé esquerdo, ele tem muito pé direito, mas com certeza ao longo do ano vai ser usado, provavelmente em funções como essa. Professor, boa noite. Está muito perto de começar o Campeonato Brasileiro esse ano, que vai ser disputado de janeiro a dezembro. Queria que o senhor me contasse, na cabeça do senhor, o que é que muda para a disputa e por que é tão difícil ganhar o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro no mundo é o campeonato onde você... Claro, talvez nos últimos anos você tenha uma predominância de Palmeiras e Flamengo, onde você diz, olha, provavelmente o título estará entre um e outro, né? Mas ao longo da história do Campeonato Brasileiro, eu participei de alguns como atleta, é muito difícil você prever o vencedor. Você é o único campeonato no mundo que você não descarta Cruzeiro, você não descarta, sei lá, Atlético Mineiro, você não descarta Grêmio, Inter, você não descarta Bahia, você não descarta ninguém com Botafogo, enfim, Vasco, vários times com chance de ser campeão. Por isso é o campeonato mais emocionante. Não estou dizendo que é o melhor campeonato, mas é o mais emocionante do mundo. Então, equipes se reforçam, cada ano aparece, às vezes um mecenas, às vezes um investidor, e vai, que você não espera, e bota, né, jogadores, cada vez os salários ficando mais astronômicos, difíceis, né? Aqui a gente confia muito no trabalho em equipe, no trabalho do time, da coesão do time. Mas o Campeonato Brasileiro é emocionante por isso, não há favoritos, quer dizer, há talvez 2 que se despontam um pouco mais nos últimos anos,
Mas você não pode descartar aí, tem 10 times ao menos que você aponta. Duvido que alguém diga assim, não, esse vai ser o G4, ou o G6, ou o G8, ou o Mirassol é o grande exemplo, a surpresa que foi ano passado, todo mundo dizia, vai brigar para não cair, tá? Brigou 4º lugar. O Campeonato Brasileiro é efêmero, é difícil de você prever o resultado final. E aí você vai por cada ano investindo. Grêmio investindo muito, né? Agora, né? Fluminense contratando mais experientes. Red Bull contratando muitos jovens, mas gastando bastante. Flamengo, pontual, mas sempre com contratações grandes, né? Sempre com impacto, né? Palmeiras, mesma coisa, renovando elenco, trocando um, trazendo o outro. A gente tentando ir no mercado, peças pontuais. É um campeonato... por isso que eu falo, às vezes, não, ele só preocupa. O Campeonato Brasileiro, se você abrir mão dele por um pouquinho, você perde o fio da meada. E hoje, para os clubes profissionais, você pode perguntar para qualquer um. Às vezes você pode cair numa Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, se você sair dele da Série A, para você retomar o caminho, pode custar, às vezes, até um clube. Pode ser o final daquele clube ou virar uma SAF, logicamente. Então, assim, o Campeonato Brasileiro tem que ser, infelizmente, o norte que você tem até dezembro, tentar segurar firme nele, claro, tentar cada vez caminhar mais alto, chegar mais alto, mas não há como você prever quem serão os times que vão estar brigando, quem vão ser os times que estão na frente, atrás. O Campeonato Brasileiro tem que se prestar muita atenção. Se você tirar o olho um pouquinho, você às vezes não recupera mais dentro do Campeonato Brasileiro. Valeu? Boa noite. Beleza, essa foi a coletiva do treinador Rogério Ceni, né? Alguns pontos interessantes. Ivanzinho, eu entendi errado, ele falou que vai com o time força